manifesta tua glória em mim. Sei que Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus para todos que já se encontram conosco. perfume eu posso sentir. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Para todos que se encontram comigo nessa sala, nessa noite, já percebo a presença do Manuel, lá de São Paulo, né? Fielmente aqui conosco, às 21 horas. Deus abençoe. Amém, Manuel Cláudio. Deus abençoe. Lembranças à minha irmã Alcione Reis. Deus abençoe. E a toda a sua família aí em São Paulo. Também já estou vendo o senhor José Joaquim, meu amigo, pai da minha anfitriã e genro, o sogro do meu anfitrião Marquinhos. A Alcione já está conosco também, junto com o Manuel. Que bom, família, nos assistindo, nos ouvindo. Deus abençoe. A Lourdes Busato, minha tia, também já está comigo. Coisa gostosa, já temos 5 na nossa sala. Essa sala, ó a Márcia aí, ó, a Márcia chegando com uma boa noite. Amém, a paz do Senhor para todos. Karine Lopes Adorno, também lá de Coração de Maria, Bahia, já está conosco. Pastor, estou aqui. A Márcia também lá de Salvador. Amém, Deus abençoe. Simões Filho, na verdade, a Márcia Oliveira é Simões Filho, Salvador. Deus abençoe. Doutora Nautília, São Paulo, já está comigo. Boa noite, a paz do Senhor. Seja bem-vinda, Nautília. Esta sala, ela tem o tamanho do coração de Deus. Que coisa boa, né? Seu pai também está aí, amém. Se não me falha a memória, o nome dele chama Weber, não é? Webert. É isso, Nautília? Amém, boa noite, sou Webert. Amém, Deus abençoe. José Joaquim está ali dizendo, meu amigo. Amém, somos amigos mesmo. Deus abençoe. Eu já vejo Neuma ali no perfil, eu já vejo Neuma. A Neuma já está comigo também, só falta ela se pronunciar, dizendo boa noite, a paz do Senhor a todos. Neuma, já vejo que você está conosco. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. A nossa sala hoje, aos poucos, está se aproximando um número legal de pessoas. Vem comigo, porque eu já estou com você. Cleitinho, o Cleitinho já está conosco, Cleitinho Silva, aqui não, né, que hoje eu estou em Brasília, mas lá de Goiânia, Cleitinho, boa noite, vaso de Deus, amém, graças a Deus. Neuma, olha eu aqui também, com certeza, Neuma, amém, graças a Deus, graças a Deus, amém. Viemos adorar o Senhor. Olha a Nise Brito aí, gente, chegando. Dizendo aí, ó, a paz do Senhor para todos. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, Neuma. Graças a Deus. Esta sala é abençoada. Sim, Nise, essa sala ela tem o tamanho do coração de Deus. Por isso ela torna-se abençoada. E essa noite Deus vai fazer maravilhas. Zoraildes Lopes, a paz do Senhor Jesus, saudades, eu também, Zoraildes, saudades daquele almoço gostoso que você sempre me prestigiava.
Era sempre muito bom almoçar naquela copa grande da sua casa junto com sua família, família abençoada. Nosso pastor Pedro Daguiel também já está conosco, dizendo ali: a paz do Senhor Jesus, estamos de volta. Qualquer dia vamos estar juntos, adorando o Senhor, com certeza. Será um imenso prazer estar juntos, adorando o Senhor. Zoraildes, um forte abraço no seu esposo Ulisses, meu parceiro, meu amigo. Um forte abraço para ele. Estamos orando por vocês. Graças a Deus. Contemplar, enfim. Por isso nós cantamos glórias. Glórias. Glórias ao autor da nossa fé. Senhor Jesus, o autor da nossa fé. Irmã Isaura Vieira, cheguei agora, Deus abençoe. Amém, irmã Isaura, seja bem-vinda. Você já tem um lugar garantido nessa sala. Daqui a pouco a Glorinha chega aí, daqui a pouquinho a Glorinha chega aí também. Os nossos irmãos da Bahia, Coração de Maria, Feira de Santana, Salvador, Lapão, todos estão convidados a estar conosco nessa sala. Jequié, amém. Os irmãos do Espírito Santo, Vila Velha, Vitória, Barra Mares, Terra Vermelha, todos podem se achegar, porque nesta sala sempre caberá mais um. Ela tem o tamanho do coração de Deus. Somente um só Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor quer trazer consolo para nós. Nessa noite Ele quer consolar o seu coração. Voltarás. Por isso, cantamos glórias. Cante glórias, 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 glórias. A quem? Ao autor da sua fé. Aleluia. Com certeza, Zoraildes, tenho certeza que eu sempre terei um lugarzinho aí nesta casa abençoada, junto com sua família. Como aqui nessa sala também você sempre terá um lugarzinho para juntos adorarmos o Senhor. Ó, Ângela Maria chegando aí, ó. Boa noite, Ângela Maria. Deus abençoe. O autor da nossa fé. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Minha fé. Glória ao Senhor. Você está glorificando o Senhor? Pois essa sala também é para nós glorificarmos o nome dEle. Aqui você tem a liberdade de adorar a esse Senhor, autor da nossa fé. Aleluia, Jesus. Que coisa boa estar na presença do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor nessa noite será meditada no livro de Jó, capítulo 2, verso 3.
O livro de Jó, capítulo 2, verso 3. Ok? Livro de Jó, capítulo 2, verso 3. O tema da nossa mensagem nesta noite será 4 princípios. 4 princípios para agradar a Deus e ser uma bênção nessa terra. Já pensou que coisa legal? Nós aprendemos nessa noite pelo menos 4 princípios de agradar a Deus e sermos uma bênção nessa terra. Você quer agradar a Deus? Olha a Maria da Glória chegando aí, aleluia, estou aqui. Eu sabia que você ia chegar, Maria da Glória. Glorinha, minha grande amiga, amiga de longas datas. Olha a irmã Rosa Ribeiro aí também, gente. Glória a Deus, seja bem-vinda, irmã Rosa. Irmã Rosa, mulher de Deus, joia preciosa aos olhos do Senhor. Meditação de hoje, Jó, capítulo 2, verso 3. O tema desta mensagem: 4 princípios para agradar a Deus e ser uma bênção nessa terra. Já pensou o que é isso? Você agradar a Deus e ser uma bênção nessa terra? É muito bom, não é? Amém. À medida que você for chegando, pode marcar a tua presença, dando uma paz do Senhor Jesus, uma boa noite, e ficaremos muito felizes de constatar que você também está nessa sala, que você está conosco. Quão grande, que maravilhas! Cantaremos louvores. Quão grandes é o nosso Deus. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Diga assim: quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é quem é o nosso Deus. Dormiu? Aleluia, Jesus. Com o esplendor de um rei. O bom de estar nessa sala, que nessa sala a gente fica muito à vontade. Essa sala o Senhor nos dá uma liberdade e nós ficamos aqui como se estivéssemos realmente, na nossa casa. Essa casa, ela se torna a casa de Deus. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz. Quão grande! Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. 3 se formam em um. Filho, Espírito e Pai. O Cordeiro e o Leão. O Cordeiro e o Leão. Amanhã é aniversário da Nise. Amanhã nós vamos cantar parabéns aqui para a Nise. E desde já, Nise, nós estaremos apresentando você diante do Senhor.
e dando graças a Ele pela sua vida. Tá bom, Nisa? Deus abençoe. Muito obrigado. Deus te abençoe, viu? Desde já. Vamos lá, queridos. Vamos ler a palavra de Deus nessa noite, para que por meio dela nós possamos ouvir a voz do Senhor, que deseja nessa noite falar conosco. Jó capítulo 2, verso 3. Nos diz assim, queridos: e disse o Senhor. Eu gosto muito quando a palavra de Deus diz assim: e disse o Senhor. Disse o Senhor a Satanás. Até Satanás tem que ouvir a voz de Deus, sabia? Porque ninguém há na terra. Deus aqui vai fazer uma declaração de um homem que, olha, era um homem esplêndido aos olhos de Deus. Então Deus diz assim para ele, para Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tudo incitado contra ele para o consumir sem causa. Observou o diálogo de Deus com Satanás a respeito de um homem que era visto com bons olhos por Deus. E eu fico aqui meditando, queridos, o quanto é importante nós sermos vistos com bons olhos perante Deus. Viste que tanto Deus, o texto revela que tanto Deus como o próprio Satanás observa os homens na terra. Porque Deus diz assim: diz o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? E Satanás responde a Deus que observou Jó por diversas vezes. Assim como os olhos de Deus estão sobre nós, os olhos do inimigo também, queridos, se encontram sobre as nossas vidas. E daqui eu quero tirar, nessa noite, a mensagem de Deus para os nossos corações, queridos. E a mensagem que Deus tem para mim e você nesta noite, baseada na vida de Jó, queridos, é que nós podemos extrair desse texto pelo menos 4 princípios que agrada a Deus e que nos tornam uma bênção nessa terra. Você quer agradar a Deus? Fique comigo. Você quer se tornar uma bênção na terra? Fique aqui comigo, aqui na sala, e você vai ver que Deus vai falar muito aos nossos corações nessa noite. Queridos, a Bíblia está dizendo que Jó era... Primeiro, na verdade, a Bíblia, queridos, nos revela um nome deste homem. Deus estava falando de Jó. Mas a pergunta inicial é: o que há de tão especial nesse homem? É isso que eu e você precisamos descobrir. O que há de tão especial na vida desse homem, ao ponto do próprio Deus fazer elogios à vida dele diante de Satanás? O que há de especial? Vamos buscar isso. Vamos buscar isso no texto. Vamos encontrar isso no texto, para que assim nós possamos tomar também como exemplo para as nossas vidas. E dessa forma, o que? Agradarmos a Deus e nos tornarmos uma bênção na terra. Amém? Nós, cristãos, queridos, precisamos de compreender isso. Precisamos de entender estas coisas à luz da palavra. Até porque, queridos, foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor chamou a mim e chamou a você. Foi para isso que o Senhor levantou um povo nessa terra, para que ele pudesse se orgulhar desse povo. Reparam bem, queridos, que Deus cita nesse texto pelo menos 4 características. 4 características que Jó tinha. E essas características deste homem é que vai trazer a nós a inspiração para fazermos igual,
para agradarmos a Deus e sermos uma bênção nessa terra. Então, preste bem atenção, porque Deus quer falar com o seu coração nessa noite. Vamos lá. Vamos falar hoje de cada uma delas como princípios para agradar a Deus e ser uma bênção na terra. E como superar as dificuldades na vida, queridos. Porque não pense vocês, tá? Que Jó adquiriu ou conquistou essas características facilmente. Não, ele adquiriu isso debaixo de lutas, de dificuldades. E nesta noite, nós vamos ver como superar as dificuldades da nossa vida. Vamos aprender com os 4 segredos de Jó, como nós podemos ser também nos nossos dias uma bênção perante Deus. Então vamos lá. Eu quero mencionar para você nessa noite o primeiro princípio para agradar a Deus e se tornar uma bênção nessa terra. Dentro do texto mesmo, viu? Nós vamos buscar dentro do texto. Nós vamos perceber dentro do texto que nós lemos que a primeira característica que Deus menciona era a sinceridade desse homem. Sinceridade, queridos. Sinceridade é uma característica que nós precisamos de ter como homens e como mulheres de Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus é apaixonado. Se você não sabia, você vai ficar sabendo hoje. Por uma coisa que Deus é extremamente apaixonado. Deus é extremamente apaixonado por pessoas sinceras. E aí, como tem sido a sua sinceridade diante de Deus? Você já pode começar a pensar, a analisar como tem sido a sua sinceridade diante de Deus. Essa característica que é inerente ao ser humano, pelo qual Deus é extremamente apaixonado. Deus é apaixonado por pessoas transparentes, queridos. Sinceras, transparentes, que não se esconde, que não são hipócritas. E lamentavelmente, queridos, é triste de se dizer, mas nós sabemos o quanto os homens a cada dia têm sido hipócritas, não têm sido transparentes, têm sido camuflados, principalmente diante de Deus. E isso desagrada ao Senhor. Mas se tem uma coisa pela qual Deus se orgulha quando vê na vida de um homem, é a sinceridade. Sabe, queridos, o Salmo 37, versículo 37, diz assim: nota o homem sincero e considera o que é reto. O salmista manda as pessoas observarem os homens sinceros e considerá-los aqueles que são retos, porque o futuro desses homens será de paz. O futuro dos homens, há uma recompensa, queridos, para nós. Quando nós nos dispomos a ser sincero diante de Deus, diante dos homens, ser sincero, ser transparente, tem o seu mérito e a sua recompensa. O mérito de Deus se apaixonar por este homem e a recompensa deste homem desfrutar. Quando eu digo homem, eu estou dizendo tanto no sentido homem e mulher, no sentido genérico. Esse homem desfrutará de paz, segundo o Salmo 37, versículo 37. Então, queridos, aprendemos aqui uma coisa: não importa o que você já fez, não importa o que você já falou, Deus não olha palavras bonitas, Deus não olha para aparência. A Bíblia diz que Deus não olha aparência, mas Deus vê um coração sincero. Tem pessoas que elaboram palavras para chegar diante de Deus, não sabendo ele, ou sabendo ele, mas finge que não sabe, que Deus é onisciente. Deus conhece o nosso interior, queridos. Deus conhece o que se passa dentro do nosso coração.
Ainda que às vezes as nossas palavras, queridos, possa aos homens não parecerem bonitas, não parecer ser as mais perfeitas do dicionário, para Deus o que importa é a sinceridade. Vocês viram no texto o quanto Deus elogia diante de Satanás e se orgulha pela sinceridade e a transparência de Jó, queridos. Você quer agradar a Deus? Você quer ser uma bênção nessa terra como Jó foi? Seja sincero, transparente diante de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes a gente passa por momentos que não temos muita vontade de orar. Há momentos em nossas vidas que realmente foge de nós o desejo de orar. Estamos tão estressados, tão aborrecidos, tão tristes, tão contrariados, e a gente se preocupa que aquilo vai refletir na nossa oração, na nossa fala com Deus, porque talvez diante do quadro, diante do cenário que nós estamos vivendo, podemos falar coisas que vão desagradar o Senhor. Ei, queridos, se você falar com sinceridade, seja o que for que você disser ao Senhor com sinceridade, tenha certeza, essa sinceridade vai agradar a Deus. Essa sinceridade vai agradar a Deus e Deus vai sentir prazer na sua oração, ainda que com palavras talvez tristes, com palavras angustiosas, mas Deus vai ver que elas são sinceras. Não adianta você querer enfeitar as palavras, porque elas soarão para Deus como falsas, elas soarão para Deus sem verdade. E isso não vai ter resposta. Por causa disso, as orações não são respondidas. Mas quando eu oro com sinceridade, mesmo que eu derrame o meu coração em sentimento, em tristeza, em angústia, mas havendo sinceridade, Deus vai se agradar. E o salmista disse, no Salmo 37, versículo 37, ele diz assim: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz, porque esta sinceridade vai refletir diante de Deus como verdadeiro. Às vezes, queridos, nós achamos que tudo está perdido, que os nossos sonhos estão longe, e não sabemos nem como chamar o nome de Jesus, de tão difícil que está. Mas seja de que forma for, esteja o seu coração hoje, se com tristeza, se com angústia, se até com aborrecimento, se até com contrariedade, se até decepcionado, seja a forma que for, se você falar com o Senhor com sinceridade, se você, no momento de você conversar com seu Deus, você revelar a Ele que as palavras que saem dos seus lábios são sinceras, pode ter certeza, Deus vai lhe ouvir, porque a sinceridade é um princípio, é uma característica, melhor, que deve fazer parte de nossas vidas, porque elas agradam a Deus e faz com que nós sejamos bênçãos sobre essa terra. Por isso, queridos, eu estou aqui para dizer, em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus, se você nesta noite chegar diante do nosso Pai com um coração sincero, possa ser em lágrimas, possa ser até, sussurrando, Você pode até, como Ana, lembro de Ana, a mãe, de Samuel, a mulher que era estéril, desprezada pelo marido, cheia de mágoa, de ressentimento no coração. Mas quando esta mulher, apesar de todo o seu ressentimento, ela coloca diante de Deus a sua oração com sinceridade, o que Deus faz? Deus abre a madre dela e permite que aquela mulher que era estéril passa a ser mãe.
Era o desejo do coração dela. Deus pode realizar a sinceridade, Deus pode realizar o milagre na sua vida hoje, mesmo que ele seja colocado diante dele em lágrimas, apenas sussurrando, né? Apenas você balançar os seus lábios, de tanto ressentimento, tristeza e angústia que está. Deus pode te abençoar. Deus pode te abençoar. Se você fizer isso com uma fé sincera, Deus rasga os céus e vem ao seu favor. Pode ter certeza, os céus não vai reter. Os céus não vai poder reter a bênção que ele tem para a sua vida, porque você foi sincero, você foi sincera diante do seu Deus. Então, queridos, meu conselho para vocês nesta noite é: se vocês têm alguma coisa, se vocês têm alguma coisa que te desabona diante de Deus, não esconda. Não esconda os seus erros. Não esconda a sua mágoa. Não esconda o seu ressentimento. Confesse a Ele. Confesse. Chega para Ele. Abra o seu coração. Rasgue o seu coração. E assim como você rasga o seu coração, eu te digo, Ele rasgará os céus para te atender. Porque a sinceridade agrada a Deus. Sabe, queridos, no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 7, 9 e 13. Vemos o exemplo, sabe de quem? De Abraão e Eva, que, ao pecar, queridos, se esconderam. Ao invés de fazer o que Ana fez, eles se esconderam. E quando Deus chegou no jardim, perguntou: onde estás? Onde estás? Ei, escute o que eu vou falar para vocês. Deus já sabia aonde eles estavam. Deus é onisciente. Não adianta querer se esconder de Deus. É bobagem. É bobagem se esconder diante de Deus. É tudo que o inimigo quer, sabe por causa de quê? Porque se você se esconde, você não revela a Deus a sua sinceridade. E Deus não te verá com bons olhos. E o diabo sabe que, assim sendo, você será impedido de receber a sua bênção. Então ele fará de tudo para que você não se apresente diante de Deus, independente da circunstância que você está vivendo. Eu creio, queridos, que ali era uma oportunidade para Adão e Eva, queridos. Deus deu a oportunidade a eles quando disse: aonde estás? Eu penso que nesta noite, se você tem estado escondido do Senhor, se você não tem sido transparente, se você não tem sido sincero com Ele, Ele nessa noite me usa para trazer esta palavra para você, para lhe perguntar, como uma oportunidade: aonde você está? Aonde você está? Você está em que condições? Em pecado? Aborrecido? Ressentido? Magoado? Não deixe com que essas coisas te esconda da presença de Deus. Venha para Ele, do jeito que você estiver. Atenda a voz dEle. Rasgue o seu coração perante Ele. Seja o mais sincero possível diante dEle. E eu, profeta do Senhor, te garanto que assim como Ele fez com Ana, fará com você. Mas caso contrário, se você permanecer escondido, tenha certeza, Ele te tirará da sua presença, porque Ele não gosta de hipocrisia, Ele não gosta de fingimento. Ele fará o que fez com Adão e Eva, levou eles para fora do paraíso. Sabe o que paraíso representa, queridos, para mim e você? Bênção. No paraíso não faltava nada para Adão e Eva, mas fora do paraíso nos falta tudo, porque estar fora do paraíso significa estar fora da presença de Deus. E a única coisa que nos mantém na presença de Deus, ou melhor, uma das coisas, é a sinceridade. A sinceridade. Se Adão e Eva ouvissem e atendessem a voz de Deus que diz: aonde estás? Talvez o curso da vida deles seria diferente. A oportunidade de Adão e Eva de se jogarem nos pés do Senhor, queridos,
e reconhecer seu pecado foi aquela, mas não foi isso que eles fizeram. E todos nós conhecemos e sabemos as consequências da omissão, da hipocrisia, da falsidade que eles tiveram. Porque o que eles fizeram, queridos, foi o que os homens sempre fazem. Ao invés de ser sincero, sabe o que eles fizeram? O que todos os homens, na maioria das vezes fazem: jogar a culpa para o outro. Adão jogou a culpa em Eva. Eva jogou a culpa na serpente. E ninguém foi sincero diante de Deus. Ninguém foi sincero. Ao contrário de Jó, o Senhor elogia. O Senhor elogia a Jó. E fala: homem sincero, homem sincero. E aqui, um jogou a culpa para o outro. Adão jogou a culpa em Eva. Eva jogou a culpa na serpente. E ninguém foi sincero diante de Deus. Sabe, queridos? E isso é um perigo. Então eu não sei qual é a sua situação. Mas eu tenho certeza, se a sua situação for uma situação que te desabona diante de Deus, não permaneça nessa condição. Não importa o que você falou, o que você fez, o que você viu, aonde você foi, aonde você deixou de ir. Abra o seu coração nessa noite para o Senhor. Confesse para Ele. Abra o teu coração. Diga mesmo, reconheça a sua limitação. E você vai ver o quanto Deus vai ficar orgulhoso de você. Era isso que Ele desejava a Adão e Eva quando Ele diz: aonde estás? Ei, o Senhor está dizendo para você aonde você está. Não importa se você está nu ou vestido. Se Ele chamou, é porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Amém? Vamos passar para a segunda coisa para nós ganharmos tempo. Retidão e integridade. Retidão e integridade. Se você deseja agradar a Deus e ser uma bênção nessa terra, busque esse princípio. Adquira essa característica de um homem reto e íntegro. Queridos, ser reto é ser íntegro. E ser inteiro diante do Senhor. Jó tinha essa característica, queridos. O texto nos revela que Jó tinha essa característica. Ele não era dividido em seus pensamentos, em suas atitudes. Ele era coerente. Ele era um homem íntegro. Ele era um homem inteiro diante do Senhor. Ei, precisamos aprender. Nós queremos muito que o Senhor nos agrada. E o Senhor faz de tudo para nos agradar. Chegou a hora de nós procurarmos saber o que agrada a Deus. E a depender do que eu faço para agradar a Ele, é que eu me torno uma bênção nessa terra. Queridos, temos que ser desta forma, íntegros em nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Infelizmente, muitos homens que dizem ser homens e mulheres de Deus não têm integridade, não têm retidão, vivem uma vida dúbia, uma vida de duplicidade. Ora ele é uma coisa, ora ele é outra. Jó era íntegro e reto, e o Senhor elogiou a Jó por isso. E por isso Jó foi um homem abençoado. Você quer ser abençoado? Eu sei que você quer, porque eu também quero. Então adquira a característica de um homem íntegro, tá? E você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Terceira coisa, precisamos adiantar, e eu estou adiantando porque a gente sabe que o nosso tempo é curto, mas eu quero ainda mencionar a terceira para mencionar logo em seguida a quarta e nós finalizarmos essa palavra. Mas é importante que você preste muita atenção, porque a terceira coisa, a gente percebe que Deus revela que Jó era um homem que temia a Ele. Terceira coisa, você precisa, se você quer agradar a Deus,
Até porque a palavra de Deus diz que o temor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. E a palavra de Deus nos revela hoje que Jó, além de íntegro, Jó, além de íntegro e além de sincero, Jó também era um homem temente a Deus. E isso encheu o coração de Deus, agradou a Deus, de tal forma que Jó se tornou uma bênção para a sua geração, queridos. Queridos, temos que temer a Deus. Temos que temer a Deus. Eu amo temer a Deus. Eu amo temer a Deus. Esse princípio, queridos, antes, algum tempo atrás na minha vida, eu não sabia da importância, deste princípio nas nossas vidas. Talvez como você, não sei, talvez ainda não entendeu o valor, a importância desse princípio de temer a Deus. A Bíblia chama que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E durante muito tempo eu não tinha noção do quanto isso é importante diante de Deus. Aliás, queridos, nem sabia que realmente significa temer a Deus. Descobri que Deus não é ter medo, queridos. Muitas vezes nós confundimos temer a Deus com ter medo de Deus. Temer a Deus não tem nada a ver com ter medo de Deus. Temer a Deus não tem nada a ver com ter medo de Deus. Tem pessoas que não temem a Deus, elas simplesmente têm medo de Deus. Muitas pessoas hoje têm essa noção de Deus. Elas não só buscam a Deus porque temem, elas buscam a Deus porque têm medo de ir para o inferno. Tem pessoas que têm medo de Deus. Elas não temem a Deus, elas simplesmente procuram fazer alguma coisa para agradar a Deus por medo de ir para o inferno, por medo de Deus castigar. E não é isso que a palavra ensina acerca de temer a Deus e não ter medo de Deus. Elas têm Deus como um Deus vingativo. As pessoas que não temem a Deus, mas têm medo de Deus, elas têm uma visão de que Deus é um Deus vingativo. E por isso elas procuram tentar fazer alguma coisa, mas não porque elas temem a Deus, mas porque elas têm medo de Deus. Mas isso é uma visão errada, queridos. Deus é um Deus que está perto e que a todo momento Ele procura estar perto de nós. Deus é um Deus, queridos, que nós precisamos de amá-lo e respeitá-lo e acreditar que Ele não é um Deus vingativo, Ele não é um Deus que deseja nos mandar para o inferno, que a todo momento pensa em nos castigar. Não. Não. A Bíblia revela que Deus é um Deus de justiça e de amor. De justiça e de amor. Tá? E muitas situações que ocorrem conosco, que nós achamos que essas coisas foram castigos de Deus, não é. Não. Tem pessoas que foi a vontade de Deus, confunde vontade de Deus com permissão de Deus. Tem situações que Deus permite. Não é que Ele nos castigou, mas é pelo princípio dele, de que Ele é amor e é justiça. Há momentos que Ele precisa agir em nós pela justiça. E a justiça dele, muitas vezes, mesmo não sendo a vontade dele, Ele permite que nós sejamos punidos por uma lei que já é constituída desde os princípios, a lei da semeadura. Você entende isso? O que planto eu vou colher. Mas para você entender melhor isso, uma certa ocasião, eu missionário na Bahia, um filho de uma ovelha, lá de um membro lá da nossa igreja, ele precisava de buscar a mãe, que era da igreja, no aeroporto, vindo de uma viagem. E ele não tinha carro. Então ele veio a mim e falou: pastor, o senhor poderia me emprestar o carro do senhor para que eu buscasse minha mãe no aeroporto? Eu falei: claro, perfeitamente, meu querido. Meu carro está à disposição, pode ir. Quando ele estava indo, ele parou e falou assim: pastor, o senhor não gostaria de ir comigo, não?
Eu falei, acho que vou sim. Até porque, de uma certa forma, eu estava preocupado se ele iria conduzir o veículo de uma forma adequada. Então, a preocupação me fez desejar ir com ele, já que ele me convidou. E eu fui. Quando chegou um determinado caminho, ele falou assim, eu vou abastecer. Eu falei, claro, ótimo, tem que abastecer mesmo. Só que ele deixou a avenida principal e entrou numa rua à esquerda da avenida. Geralmente os postos de gasolina estão nas principais. E eu não entendi a princípio. Ele foi e entrou na rua, virou em outro. Quando chegou lá no cantinho, ele parou de frente de uma casa. Eu falei, mas aqui não tem posto de gasolina? Ele falou assim, não, é porque eu vou colocar a gasolina, pastor, no bode. Lá na Bahia, a gasolina no bode é gasolina adulterada, é gasolina roubada. Eu falei, epa, peraí, meu querido. No meu carro você não vai colocar gasolina roubada, clandestina, não. No meu carro. Mas pastor, o senhor me emprestou o carro. Eu falei, eu te emprestei, mas você me convidou para estar junto. Se eu não estivesse aqui, se você fizesse isso, as consequências seriam suas, a lei da semeadura. Mas já que eu estou aqui, meu filho, eu permitindo isso, eu darei uma legalidade ao reino das trevas, que está doido para me detonar. Sabe o que vai acontecer? Eu quebrei um princípio diante de Deus, da minha integridade. Aí eu quebrei um princípio, e aí, meu querido, não tem amor de Deus que possa me livrar de uma ação maligna na estrada. O inimigo pode provocar um acidente, e Deus no seu trono, por mais amor que tem a mim, entenda isso, viu? Por mais amor que ele tem a mim, ele do seu trono, as lágrimas dele, ao ver o inimigo preparando uma armadilha para mim, as lágrimas vão escorrer nos olhos dele, por amor a mim, e mesmo assim não vai poder fazer nada, porque ele não pode, em função do amor dele, ele quebrar o princípio da justiça. Então sou eu que tenho que ser íntegro para que o amor de Deus se revele a mim e me dê na hora da armadilha do inimigo o livramento para a minha vida, queridos. A Bíblia diz que é o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Enquanto eu estarei seguro, queridos. Essa história de dizer, Deus pesou a mão. Deus não pesa a mão em ninguém. O profeta Isaías disse que as mãos dele não estão encolhidas para que não possam nos abençoar. Elas sempre estão estendidas. Mas sou eu que, na minha falta de integridade, na minha falta de sinceridade, eu saio debaixo das mãos dele e fico vulnerável. E a Bíblia diz que ao meu redor, enquanto eu estou aqui, ao meu redor estão os anjos. Mas quando eu saio, a Bíblia me diz que o inimigo ruge como leão para me devorar. Então sou eu que tenho que viver os princípios da palavra de Deus, se eu quero agradar a Deus e me tornar uma bênção na terra. Se você quer, venha comigo nessa palavra. Tá bom, queridos? Então, esse é o princípio. Queremos passar para você agora o quarto princípio para nós finalizarmos, tá bom? Espero que você esteja anotando aí. O quarto princípio para agradar a Deus e ser uma bênção nessa terra, queridos, é desviar-se do mal. Como eu fiz? Desviar-se do mal. Queridos, a Bíblia diz que o Senhor faz menção da característica de Jó como um homem que desviava do mal. Jó desviava-se do mal. Ele não brincava, isso significa que ele não brincava com o pecado. Tem homens e mulheres que brincam com o pecado, por isso não são bênção na terra, porque quando ele brinca com o pecado, ele desagrada a Deus. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, e quem é amigo de Deus torna-se inimigo do mundo. Entende isso? Então, queridos, Jó se desviava. Ele não brincava com o pecado como muitos brincam. Ele não brincava de servir a Deus. Ele entendia que ele era servo e, como servo, ele devia obediência ao teu Senhor. Queridos, a palavra de Deus diz que temos que fugir da aparência do mal, temos que fugir da prostituição. A Bíblia diz que nós temos que fugir das paixões humanas. Queridos, na Bíblia nós vemos exemplos. Quer ver? Vou mencionar um para vocês. José. Quantos aqui
Quem é aqui que não conhece a história de José? Que para não cometer adultério, ele fugiu da mulher do seu chefe, do seu patrão. Ele fugiu, ele picou a mula, ele deu linha. Ele não brincou com o pecado, porque ele sabia que se ele não se desviasse do pecado, ele entristeceria ao Deus que ele serve, ao Deus que ele servia. E assim ele deixaria também de ser uma bênção. Por que José se tornou uma bênção para o Egito? Nunca na história do Egito, nem antes e nem depois de José, teve um homem que prosperou tanto o Egito como José. A Bíblia diz que tudo que ele colocava a mão era abençoado, porque José desviou-se do pecado, queridos. Desviou-se do pecado. Vejamos. Talvez você esteja pensando, mas isto é ser radical, pastor. Mas eu digo, queridos, servir a Deus requer ousadia. Tá? Servir a Deus requer ousadia. Se você sabe que aquilo te faz pecar, ou pode te afastar de Deus, fuja, fuja. Passe quilômetros de distância, dê linha. E se fortifique no Espírito Santo do Senhor. Me faz lembrar aqui, queridos, eu aceitei Jesus aos 15 anos e meio, mais ou menos. Eu não sei, talvez a Alcione, que está do outro lado, a esposa do Manuel, vai lembrar desse testemunho meu. Logo que eu me converti, o diabo tentou armar uma armadilha para a minha vida, para que eu caísse e tivesse uma relação com uma jovem que dizia-se gostar de mim, mas na verdade era um instrumento do inimigo para me tirar da fé e da presença do Senhor, para me impedir de eu ser a bênção que, graças a Deus, louvado seja Ele, aos longos 43 anos Deus tem feito eu ser. Tá? E quando o diabo armou a armadilha, eu cheguei até ir no local da armadilha, mas quando eu percebi que o laço do passarinheiro haveria de me prender e me matar, eu fugi. Eu fui parar na casa de uma irmãzinha em Cristo Jesus, que os irmãos da velha guarda lembram, a Nuzinete. A Nuzinete sabe muito bem dessa experiência minha. E eu fugi, e cheguei lá com meu coração, parecia que ia sair pela boca. Fugi, porque eu vi que aquilo era um laço do inimigo, e aquilo podia, me tirar da presença do Senhor definitivamente. Por isso eu posso dizer, Senhor, 43 anos se passaram e eu me encontro tal como naquele dia, Senhor, na tua presença, porque eu temia o Senhor, eu me desviei, Senhor, das coisas maus, Senhor. Eu me desviei porque eu amo ao Senhor. Queridos, quero dizer uma coisa, se você pecar, lembras, no céu um advogado, fiel e justo para lhe perdoar. Não permaneça, não se esconda, se apresente diante do Senhor. Enfim, queridos, eu quero dizer, Jó tinha todas essas virtudes e passou prova, mas permaneceu, a Bíblia diz, fiel. Ele questionou a Deus muitas vezes. Sim, a Bíblia mostra que ele questionou a Deus, mas ele, em momento nenhum, ele blasfemou, em momento nenhum, ele murmurou. E assim, da prova, agradando mais ainda a Deus. Quanto mais ele passava por prova, mais ele tinha oportunidade. Você precisa... o problema todo é que muitas vezes nós encaramos as provas como algo ruim. As provas, elas têm que ser vistas por nós como oportunidades, queridos, de sermos aprovados por Deus. É ali que eu devo mostrar a minha sinceridade, é ali que eu devo mostrar a minha retidão, é ali que eu devo mostrar a minha integridade, é ali que eu devo me desviar do mal, queridos. E quanto mais Jó era provado, mais ele conhecia Deus, ao ponto de dizer, antes eu conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje eu conheço o Senhor, de viver Ele comigo. Tudo porque ele praticou os princípios, queridos, de agradar a Deus e ser uma bênção na terra. Deus deseja isso. Talvez mais até do que você. De que você seja uma bênção. Você seja uma bênção
neste mundo para dar glórias para Ele. Então, queridos, se você quer agradar a Deus, ser uma bênção nessa terra, pratique esses princípios. Primeiro, sinceridade. Segundo, retidão e integridade. Terceiro, temer a Deus. Quarto, desviar-se dos maus caminhos. Amém? Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui eu finalizo mais esta palavra. Espero em Deus que esta palavra tenha tocado no teu coração. Espero em Deus que esta palavra, nesta noite, você possa ter entendido, para que assim ela possa produzir na sua vida mudanças e lhe fazer cada vez mais um homem e uma mulher forte, que agrada a Deus e que é uma bênção nessa terra. Amém? Posso orar por você? Posso orar para que nessa noite esses princípios possam ser encontrados na sua vida a partir de hoje por Deus, ao ponto dele elogiar e se agradar de Deus. Você tem noção do que é o resultado, o efeito que causa agradar a Deus? É brinquedo? Minha filha, se às vezes nós fazemos algum gestozinho que agrada o homem fica tão agradecido e é tão retribui tanto para a gente. Imagina quando eu agrado a Deus. Só vitória, né? Só vitória. Deus nos abençoe, tá bom? Fique com Deus, vamos orar juntos, mais uma noite na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você. Venha comigo. Se você quer agradar o Senhor, venha comigo. Venha comigo. Eu quero junto orar por você. Eu quero junto pedir ao Senhor que te fortaleça e que Ele possa, a partir de agora, encontrar em você motivos para se agradar, ficar feliz. Deus quer agradar de mim e de você. Que você nessa noite possa adquirir força para ser um homem sincero diante dele. Primeiro princípio, você possa encontrar nessa noite condições, força para se tornar um homem sincero diante do Senhor. E que as dificuldades da vida não impeçam de você se apresentar a Deus e falar para Ele que, apesar da sua limitação, da sua dificuldade, você quer ser transparente, sincero para Ele, porque você deseja agradá-lo, porque você deseja adquirir o segundo princípio da retidão e da integridade. E a sua limitação muitas vezes faz com que você vacila, mas nesta noite você quer força para agradar a Ele, porque você, sobretudo, você tem o terceiro princípio, temer ao Senhor. E você não quer fazer isso por medo que Ele vai te lançar ao inferno, por medo dele te castigar, mas você quer fazer isso porque você o ama e o teme e o respeita. Temor está relacionado a respeito, a reverência. E por isso você vai se esforçar para se desviar todas as vezes que o inimigo tentar te colocar em mal situação. Você vai ter força para resistir e desviar, porque assim Deus vai se agradar e vai fazer de você uma bênção. Jesus, aí está, Senhor, este homem, esta mulher, Senhor. Aí está, Senhor, todos aqueles que me acompanham nessa sala, Senhor, a qual sempre espera, Senhor, que aqui nessa sala, Senhor, o Senhor possa usar os meus lábios para transmitir a eles uma palavra de revelação, que venha dar força, que venha dar condições para eles prosseguirem, Senhor. E nesta noite, Senhor, não foi diferente ao desejo do coração deles. O Senhor revelou nesta noite
4 princípios da tua palavra, Senhor. 4 princípios que agradam ao Senhor, Senhor, e que nos faz uma bênção na terra, Senhor. Deus, portanto, Senhor, juntamente com eles, unido com eles, perante Ti, nós clamamos, nós oramos, nós intercedemos, Senhor, para que assim o Senhor possa transformar as nossas vidas de forma, Senhor, que o Senhor se agrade de nós, Senhor. É tudo que nós queremos, Senhor, que o Senhor se agrade de nós, pois sabemos que se o Senhor se agradar de nós, Senhor, Deus, as bênçãos vão ser derramadas sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, e nós só teremos motivos para Te glorificar nessa sala, Senhor. Só teremos motivo para Te exaltar e Te engrandecer, Senhor. Deus, faça de nós, Senhor, como Tu fizeste com Jó, Senhor. Pai, que conhecia o Senhor apenas de ouvir, mas no final ele deu testemunho que agora ele conhecia o Senhor de experimentar, porque através dos princípios que ele praticou, o Senhor se tornou íntimo com ele, Senhor. Seja íntimo conosco, Senhor, e nos revele a Tua vontade, Senhor, para a honra, para a glória do Teu nome. Eu abençoo esta família que está do outro lado. Eu abençoo cada um que está comigo nessa sala e todos aqueles que eles também representam, Senhor, diante de Ti, Senhor. Pai, que nesse momento, Senhor, se houver no coração deles, na mente deles, qualquer pedido, Senhor, eu não sei qual é a necessidade, mas eu sei que o Senhor é capaz de fazer muito mais do que eles desejam, do que eles precisam, do que eles acham que pode receber do Senhor. Abençoe, Senhor, estas famílias, pois eu lhe peço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Seja abençoado, Senhor. Quero estar lembrando aqui, Senhor, neste momento, da família do nosso irmão Presbítero Júnior, Senhor, que partiu para junto de Ti, Senhor, no dia de ontem, Senhor. Conforte e console esta família. Conforte esposa, filhas, mãe, pai do Júnior, Senhor, sogro, sogra, parentes, irmãos, a toda a família e amigos, ó Deus. Console esta família, Senhor, console, Senhor bendito, e que eles entendam, Senhor, o Teu propósito, Senhor, em chamar aquele, Senhor, que o Senhor ama. Deus amado, eu assim finalizo mais essa reunião, Senhor, em Teu nome, Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos, em Cristo Jesus. Chegamos ao final. Agradecidos a Deus por mais essa oportunidade de ter o Senhor aqui conosco nessa sala e de ter a companhia de vocês junto comigo e eu juntinho com vocês, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço, até amanhã, se Deus, bom Deus assim nos permitir. Beijo santo no coração. Amém? Tchau. Amém, Neuma. Amém. Manuel, amém.